Teve tiro, teve porrada, teve dança. Esse é o final de temporada de Severance, segunda temporada aí, com um gostinho de final. Caso não renovem, já tá renovado, né? Mas caso não renovem, olha só, temos um final aí, uma finaleira. Dá pra dizer que é um desfecho, né? Giovana Pagani. Ah, mais ou menos. Mais Gente, ou menos? Eu amei esse episódio, tá? Foi um dos episódios que eu mais me diverti, mais fiquei aflita, eu chorei, eu tava desesperada, eu tava dando risada, foi um mix de emoções. Gostei muito desse último episódio. Acho que ele termina, sim, com uma entrega fixa, como podemos dizer. Não é um gancho tão grande, mas também é um certo gancho. Ah, é como se fosse ali uma corrida em direção ao pôr do sol, entendeu? A cavalgada em direção ao pôr do sol, só que é o contrário, vindo pra câmera e tal, e depois aquele vermelhão no final e tal. Tipo, tem um sinal ali de desfecho daquela história, entendeu? O cara escolheu uma mulher, pegou a mão dela e saiu correndo. É basicamente esse o final, entendeu? E o frame travando ainda, sabe? Eles correndo e travou com a frame. música. Com a música, aí trava o frame no final, entendeu? Então é isso, os dois, independente do que acontecer no futuro da Lumon aí, agora que toda a pesquisa lá com Cold Harbor e tal foi pro vinagre, fugiu a mulher, independente disso, eles estão os dois ali abraçados, todo cheio de sangue, uma tela que fica vermelha, sendo que toda a tela final da série é azul e tal, você tá meio que dizendo, olha só, o casal aqui, que são os foras da lei, tipo o Bonnie e Clyde desse universo do escritório aqui, eles foram em direção ao pôr do sol aí, ficaram juntos, entendeu? Mark S. fez a sua escolha, entendeu? Ele fez dentro do universo do INI, lá da ruptura, ele escolheu uma mulher que é a paixão da vida dele. Da pouca vida dele, né? De 2 anos. Tem 2 anos da vida dele. A metade da vida dele, né? Aquela half-life que eles costumam falar. Eu amo como esse episódio, ele mais acabou... para 10% de life, né? Porque são 2 anos que ele vive lá dentro. Né? 10%. Tanto é que ele fala sobre isso, né? Eu acho que se a gente reintegrar as nossas memórias, você viveu muito mais do que eu vivi. Então exato, vai ser muito essa mais você do que eu. Essa é a treta, exato. Eu gosto muito desse episódio, principalmente porque ele traz assuntos que a gente discutiu a temporada inteira. Eu e o Hessel, a gente trouxe aqui pelo menos umas 27 mil vezes toda essa discussão sobre o INI, sobre o Out, como essa temporada deixou muito mais claro a diferença entre eles, a personalidade deles e como eles se encaixam aí tentando ser um só que não sendo ao mesmo tempo. E eu gosto como eles exteriorizaram esse bate-papo entre a versão interna e externa, principalmente na cena do Mark dentro da cabana, porque no final das contas foi só nesse episódio que eu cheguei na conclusão que eu amo o Mark S, mas eu não sei se eu amo o Mark Scout. Entendeu? Eu não sei se eu gosto tanto assim do Mark Scout, porque eu nem conhecia ele direito. Quem eu conheço mesmo é o Mark S. Quem eu conheço mesmo é o Dylan G. Quem eu conheço mesmo é a Hayley R. E aí, nesse ponto, quando eles estavam na cabana falando, eu virei e falei, Mark Scout, cala tua boca, meu irmão, porque a gente tem um Mark S aqui e ele tem um amor lá dentro, só que ao mesmo tempo eu ficava pensando na Gemma. E eu ficava pensando em toda a situação dos externos também. Então, eu gostei muito como esse episódio me colocou à prova pra entender quem eu queria dar razão ali. Eu entendi que eu não queria dar razão pra ninguém, porque eu entendi o ponto dos dois. Só que no final das contas, foi uma questão do Mark S. O próprio Mark S. criou essa situação. O Mark Scout criou essa situação. Na hora que ele decidiu não viver o luto e viver o procedimento de ruptura, ele criou aí outro personagem, outra pessoa, que é o Mark S. Ele criou essa vida, ele gerou essa vida e agora ele tá tendo que colher as consequências dessa situação e dessa escolha. Aquela cena é importante porque você precisa ter, em toda essa jornada de 2 temporadas, você precisa ter o Mark lidando de fato e verbalizando todo o luto que ele viveu. Vamos lembrar que na primeira temporada ele faz o date, aí ele rasga a foto da Gemma e tal, toca aquela música que toca sempre na série. Você tem momentos ali do cara vivenciando o luto, não sabendo processar isso direito. Então, na hora que ele fala pra si mesmo, como se ele estivesse falando no espelho, fala, olha, eu criei você porque eu não queria que você passasse pela mesma dor que eu tô passando e tal. Você tá meio que fechando a narrativa do luto. Então, é um dos fechamentos que o episódio tá oferecendo pra série. Ao mesmo tempo, como a gente está no universo de sci-fi aí, você precisa ter a tecnologia mediando tudo e tal. Então, você tem ali aquela câmera mas tipo uma solução meio, sei lá, tipo, quem usa essas câmeras hoje em dia, entendeu? Tipo, seria um smartphone, sei lá o que seria, mas enfim, chatice minha. Mas acho interessante que você sempre tenha a tecnologia mediando as coisas como se fosse uma história do Philip K. Dick, como se fosse Cronenberg e tal. Essa temporada foi muito de evocar certas ideias consagradas de ficção científica e tal. Então você, obviamente, ia chegar numa hora em que o espelho ia responder, entendeu? E aí você precisa lidar com o seu duplo. Então, a questão
da câmera que você citou é que, curiosamente, a gente vê que tem muita coisa retrô em Ruptura, mesmo na salinha deles. Exatamente. É tudo muito retrô. Telefone, tudo. Então, eu acho que tem uma questão envolvendo também essa unidade estilística, que é manter tudo numa parada meio retrô, e também tem uma dúvida que as pessoas sempre têm, que é por que eles não usam smartphones da Apple? Eles não usam Apple e é uma série da Apple. É justamente porque, olha isso, de acordo com um post no Instagram, a Apple, ela não permite que vilões usem iPhones em filmes de mistério por contrato. Olha só, não sabia não. Então, por conta disso, eles também não usam iPhone para não dar indícios de quem teria um iPhone ou não teria, justamente para dar aí de bandeja quem seria um vilão ou não em Ruptura, e também porque tem essa divisão aí entre as personas, as personalidades, de você não saber ao certo quem tá certo e quem tá errado. Mas eu curto muito esse episódio porque ele nos trouxe algumas respostas também. Muita gente no último vídeo, eu não sei se você acompanha os comentários, não gostou que a gente fez algumas críticas, e eu reitero o que eu falei nos comentários. A gente, durante 9 episódios, elogiou muito dos episódios, e a gente fala muito bem de Ruptura, mas é inegável que em um momento ou outro a gente faça alguma crítica. A nossa crítica do 9º episódio é muito por conta de uma questão de que, se você leva a Ruptura como uma série que não precisa prestar respostas, o que tá tudo bem, porque nesse episódio, por exemplo, eles deram 2 respostas de inúmeras, você também acaba passando pano para algumas situações que, na minha opinião, são muito inverossímeis. Para mim é inverossímil colocar um mistério em cima do Irving, por exemplo, com ele falando no telefone e com ele tendo abandonar isso depois. E abandonar esse personagem depois. Então a questão é muito menos sobre não dá resposta para nada, a gente quer as coisas muito rápido, e muito mais sobre, se você não se compromete em dar respostas e coloca alguns elementos perdidos, talvez você possa tratar alguns personagens em algumas situações como situações descartáveis que se tornam inverossímeis. É inverossímil o Irving ser descartado em um momento tão culminante como agora, sendo que ele foi colocado como um grande investigador e ele simplesmente saiu de cena, tá? Então o problema aqui não é querer ter resposta para tudo, mas sim, quando a partir do momento da gente não se preocupar com respostas, algumas coisas acontecerem fora de um ritmo que é o esperado, tá? Então, basicamente, esse episódio, ele é o exemplo de que a gente não precisa de todas as respostas, mas tratar algumas coisas de uma forma jogada acaba prejudicando a trajetória de alguns personagens. Então, o que a gente teve de resposta nesse episódio? Algumas coisas que a gente já vinha falando. O principal é refinamento dos números. Refinamento dos números. Isso a gente já vinha falando há algum tempo sobre os números, eles trazerem sentimentos e eles serem referentes aos 4 temperamentos. Quando você abre o computador, você vê lá que tem FR, WO, então era WoW, Frolic, Malice, então a gente tinha aí essa teoria, já tínhamos falado num vídeo sobre eles estarem refinando aí sentimentos para montar uma consciência. O que a gente tem também é o fato de que eles criaram 25 consciências para Gemma, o Cold Harbor seria a 25ª consciência, a 25ª personalidade, e durante um momento específico, o cara que tá averiguando lá e tá acompanhando todos esses momentos e esses testes da Gemma, que é o dentista, ele vira e fala, perfeito, ela não tá tendo nenhum gatilho. Então acho que entra muito também naquela discussão que a gente teve no outro episódio, que é sobre gatilhos, é sobre essa questão do sentimento, é sobre esse sentimento ruim que às vezes toma conta de nós, dependendo da situação em que nós somos colocados. A situação em que a Gemma foi colocada foi montar o bercinho, que era um grande gatilho para ela. A gente vê o bercinho sendo montado no 7º episódio, que para mim foi o melhor episódio da temporada, e isso não desperta nenhum sentimento nela, ela montar aquele berço. E ele vira e fala, putz, eureka, conseguimos aí montar essa persona e acaba com a dor. A gente não tem uma 100% de resposta disso, isso não está 100% esclarecido, a gente também não sabe como a Cobell entra nisso também, de estar ajudando o Mark, né, porque que ela está ajudando o Mark a acabar com essa ideia do Cold Harbor, mas temos aí um dos grandes mistérios, o que MDR faz, ele faz uma coleta de dados baseada aí nos 4 temperamentos. As coisas começam a se resolver um pouco melhor, inclusive por alguns caminhos que eu acho que, tipo, já não me interessam tanto. Por exemplo, o fato de você ter uma narrativa agora que não é aquela narrativa do absurdo, de você ter uma coisa meio Mágico de Oz, em que é uma empresa sem rostos e tal. Então você sempre tem aquela coisa, a família Egan são muito misteriosos. Você tem uma estátua, você tem um busto, você tem isso, você tem aquilo. Nesse episódio, por exemplo, deixa de ser uma coisa despersonalizada, porque você tem a figura do Jaime,
presente ali. Ele está assistindo, arruma um cubículo para ele, um computador, uma televisão ali e fala, olha, assista aí, a gente vai acontecer e tal. Então você tem agora personalizado de fato um cara que pode ser o grande vilão da série. Então você tem ali algumas coisas que estão oferecendo mais respostas mesmo, entendeu? Antes você podia ficar numa coisa muito abstrata, tipo, qual será que é o objetivo? Qual será isso, aquilo? Quem será que está por trás, entendeu? Então eu acho que agora as coisas começam a ficar um pouco mais óbvias, talvez, ou talvez um pouco menos interessantes. Todo o lance lá do Cabrito, por exemplo, cara, naquele episódio que parecia meio Monty Python e tal, já era uma evocação de horror folclórico, e isso tá de novo nesse episódio. Você tem o lance da oferenda, você tem, obviamente que ali, né, você tem aquela pistola de abater gado e tal, mas é isso, né, estamos aqui para dar oferenda aos deuses, do mesmo jeito que se matam o rebanho, aí, os animais e tal, nessa coisa do horror folclórico. Inclusive, na hora que eles falam dos temperamentos, vem aquele flashback do bacanal com as máscaras e tal, que era uma recompensa dentro do universo da série para os funcionários da Lumon. Aquilo também é uma evocação de horror folclórico. Então, eu acho muito interessante, primeiro, o contraste, porque você tem um universo totalmente clean, asséptico, e você insere o horror folclórico dentro. O horror folclórico, por natureza, é muito sujo e muito essa coisa do paganismo e tal. Você mistura as duas coisas de um jeito interessante. E aí, por conta disso, você tem, tipo, outras respostas aí. Mano, é só uns bichos pro abate, é só uns bichos pro sacrifício e tal. É mais óbvio e mais desinteressante do que fazia parecer no mistério, porque o mistério sempre é mais legal, né? Tipo, agora eu acho que a série tá meio que entrando por um caminho aí que pode, talvez, criar algumas coisas mais complexas, talvez mais complicadas, tipo, talvez colocar um Mark contra o outro e tal, tipo, eu acho que é um pouco por aí, para você manter as coisas interessantes ainda do ponto de vista dramático. Não, eu acho que 100% agora vai ser uma guerra entre in e out. Sobre a sua questão das respostas, eu entendo o que você quer dizer, mas eu gosto ao mesmo tempo deles darem uma funilada, porque quando eu reassisti a primeira temporada, eu citei algumas coisas que estavam em aberto, principalmente a Cobel da fissura com o Mark, o que os números representavam, o que a Lumon realmente quer, a questão dos cabritos, quem tá por trás de tudo. E eu acho que nesse momento de dar uma afunilada, é o momento de que algumas dessas dúvidas vão ser solucionadas, e a grande questão nem todas essas soluções vão nos agradar. Por exemplo, existiam as maiores teorias do mundo com relação aos cabritos. E, na verdade, era uma coisa muito mais simples do que as pessoas pensaram que seria. Mas eu prefiro que eles deem uma resposta simples e que não necessariamente a gente ame, do que deixar em aberto. Porque, no final das contas, a gente teria uma terceira temporada, por exemplo, sendo a última, ia acabar, eles não iam citar os cabritos, e aí todo mundo ia ficar, nossa, mas os cabritos não foram resolvidos, o que foi esse mistério? Então, às vezes eu gosto de dar uma funilada pra gente retomar essa questão de, beleza, alguns mistérios estão sendo resolvidos, muitos deles não da forma que a gente esperava, muitos deles não acompanhando a nossa expectativa, mas estão sendo colocados os pingos nos is. Eu acho isso mais importante. Quando eu falei dessa questão sobre ruptura não se atentar a dar respostas, e aí as coisas ficarem um pouco inverossímeis, muita gente comentou de Westworld, que é uma série que ela abriu muitas perguntas, só que a questão de Westworld ela deu respostas. A questão a gente não era muito satisfeito com as respostas que eram dadas. Mas a gente sempre vai passar por esse risco. Isso sempre vai acontecer. A mesma coisa Lost. Lost, por outro lado, eu acho que abriu muitas perguntas e não deu muitas respostas. O que fez com que muita gente virava e falava, mas o que era isso? O que era X, Y, Z? Mas, às vezes, eu prefiro a vertente que eu recebo as respostas e aí eu tenho que lidar com a minha expectativa de talvez não ser o que eu pensei na minha cabeça, né? A teoria dos cabritos, eu pensei em zilhões de coisas, inclusive cópias, e não tinha nada a ver, era só uma questão de sacrifício. Mas pra mim tá tudo bem, pelo menos eles resolveram, menos uma dúvida que eu tenho. Gosto muito dessa questão dos cabritos, porque traz a Gwendoline Christie de novo, e uma cena que a gente nunca tinha realmente vivenciado em Ruptura, que é uma violência muito brutal. Essa cena de violência brutal. Lembrando Game of Thrones, né? Gwendoline Christie na série, você não vai botar ela pra lutar com as pessoas? Eu tava, Brienne the Tarth, velho. Brienne, ela desceu com o Brienne the Tarth no Drummond lá, ó. Meu Deus, Drummond apanhou muito. Eu tava tipo, Brienne faz alguma coisa. Quando o Mark tava apanhando, eu tava, Brienne, sai dessa sala, entendeu? Não, então, assim, na hora que ele tava apanhando, falou, puta, ela vai chegar com a pistola e vai dar na cabeça do maluco. Eu também, cara. Então eu gostei dessa inserção dos cabritinhos justamente porque aí deu essa volta de Ruptura que eu nunca imaginei ver. Sangue assim na tela, pesado. Mas então, eu acho que aí Ruptura tá mais em sintonia com uma coisa que a série apresentou um pouco nessa temporada e tal, que é o lance do absurdo. Então, tipo, se você tem uma cena de porradaria, ou então a cena lá que o Miltic fica preso no banheiro,
você tá trabalhando ali com uma ideia de absurdo ao mesmo tempo, né? Porque tipo, a série pega uns caminhos de comédia e pega conscientemente, não é que é involuntário, entendeu? Humor involuntário. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, de fato, você fazer 3 pessoas grandes lutarem num corredor apertado e tal, você tá jogando com uma certa dose ali de humor e tal, e de absurdo, e eu acho que isso tá na natureza da série. Então, nesses momentos assim, porra, foi muito prazeroso assistir. Uma coisa sobre ser prazeroso assistir, eu queria citar aqui como o jogo, novamente, parabenizar aí a escolha da trilha sonora. E a trilha sonora também adotou uma vertente diferente nesse episódio, que deu uma roupagem completamente nova pro episódio, mas não só a trilha sonora, como a direção e também o uso das luzes nesse episódio foi maravilhoso, cara. E assim, vou falar também como é que é o nome deles, eu anotei aqui. Choreography and Merriment. Mano do céu, que cena foi essa, gente? Maravilhoso. E o melhor era a música deles tocando enquanto cortava pra Gemma. Muito interessante essa cena da Gemma também, vivendo Cold Harbor, usando uma roupa diferente. Então era essa personalidade que a gente conheceu, a personalidade do acidente, né? Então, enquanto ela tava lá se preparando, colocando a roupa que a gente já conhecia, com o visual que a gente já havia visto, indo pra sala de Cold Harbor, enquanto a banda tocava e a música misturando entre a banda e aquela cena, gente, eu posso falar, eu achei maravilhoso. Eu achei que foi um pouco repeteco, né? Porque na outra temporada você tem a galera dançando lá, e aí, tipo, de repente, vira um clube, né? Tipo, cada lâmina no teto acende de uma luz diferente e tal. Então eu achei a ideia meio repetida, mas enfim. Eu gostei. O Miltic preso também, de novo, é um repeteco, mas assim, eu gosto tem algumas coisas de roteiro, você percebe ali que a sala de roteiristas, o cara tem uma ideia, tem uma solução, às vezes parece que eles meio que, tipo, aceitam a primeira solução que a pessoa traz. Então fala, puta, a gente precisa tirar o Miltic de cena, porque senão ele vai embolar ali, o Drummond tá fazendo a função do capanga e tal, não pode ter 2 capangas. Aí fala, puta, prende o Miltic aí, faz uma coisa meio The Bear, o cara ficou preso na geladeira, entendeu? Ficou preso no banheiro, pronto, resolveu. E aí, tipo, isso dá em outras coisas que eu acho meio fraco, meio ruim, assim, tipo, a Helly R, de repente, ela chega para aquele monte de NPC da banda e fala assim, não, a gente vai ser morto aqui, vocês têm que estar do nosso lado, e de repente junta todo mundo do lado dela, assim, fala, porra, velho, tipo, não é assim, você não transforma o NPC num personagem que tem agência sobre a sua atuação aqui. Transforma, é o discurso no jutsu. Você tem que assistir mais Naruto. Marcelo Hess, você tem que assistir Naruto, que é assim, o Naruto ele faz o discurso no jutsu, tá fazendo jutsu, faz um discurso, aí o vilão já começa a repensar as atitudes, entendeu? Eu acho bom, é bem prático, é bem rápido. Bem rápido, entendeu? Só pra resolver, mas eu acho que basicamente, a partir da segunda temporada, a gente vai ver guerras muito mais internas, entendeu? Então a gente viu pela primeira vez os caras saindo do piloto automático, mas isso que você tá falando já aconteceu antes, que foi os Mammalians. Que a gente tem um episódio. Exato, são os caras eles falam, não, beleza, a gente vai lá, a gente fica do lado de vocês. Eles estão quase matando e eles irem falam, meus queridos, vocês estão entendendo na situação que vocês estão sendo colocados? As pessoas aqui somem, as pessoas aqui morrem. Então, é despertar aquele gatilho que eles já têm, mas eles fingem que o mundo tá tudo bem, porque todo mundo age como se tudo estivesse bem. A partir do momento que alguém vira e fala, cara, não tá nada bem, eu acho que é um gatilho geral que pode até ter sido colocado como um certo tipo de conveniência, mas eu compro, entendeu? Porque eu acho que é um pensamento que todos eles têm ali, e eles temem por isso, mas ao mesmo tempo, por todos viverem a vida normalmente, num piloto automático, meio que tudo é normalizado. A partir do momento que alguém vai lá e cita um erro, ou uma pontuação genuína, a pessoa vira e fala, puta, realmente eu tô colocada num lugar que eu preciso do safe space, entendeu? Eu preciso ligar pro RH. Não existe RH, então vamos se juntar aqui. Obviamente, isso tudo é muito arriscado. Quando ela começa a falar com a banda, eu não achei que eles iam estar do lado da Helly e do Dylan. Eu achei que eles iam ficar meio receosos e falar, cara, eu tenho medo da empresa que eu trabalho, então eu não vou me revoltar contra eles. Mas eu não fico surpresa deles terem se revoltado, porque isso aconteceu também com a galera dos cabritos, e eu acho que é mais uma construção de um ambiente em que as pessoas todas, elas morrem de medo de estar lá, mas elas vivem num piloto automático e elas sabem que a qualquer momento elas podem ser desligadas. Eu gosto muito de toda essa discussão mais sobre o desligamento do INI a partir de agora, porque foi isso, como eu reitero o que eu falei no começo dessa análise, a gente tem um apego muito maior por quem tá lá dentro do escritório.
E a partir do momento que a gente torce pelo fim da Lumon, Não, a gente é acaba muito mais torcendo pelo fim deles, de entendeu? dentro e tal. Exato. A gente estava comentando isso no outro episódio, né? Tipo, é uma série que é crítica do ambiente de trabalho, do capitalismo tardio, e ao mesmo tempo tem um apelo aí, uma coisa meio síndrome de Estocolmo e tal, que você não consegue sair dali. Então isso também foi uma grande questão ali, a partir do momento onde você tem o Mark contra Mark, e aí espelhado na história do Dylan. Dylan meio que fala assim, não, vazei, velho, vazei, não gosto mais desse lance aqui, eu quero ficar com a Gretchen, ou então quero me matar, cansei. E aí o cara do lado de fora, ó, falou, beleza, você quer desistir? Pode desistir, mas eu gosto de você aí, tá? Se quiser continuar, pode continuar. Aí, tipo, o cara fica e tal, é porque tem aquela coisa, e ele fica resignado, então, tipo, isso tá espelhando o que o Mark S. tá querendo. O que ele tá querendo? Ele quer ficar dentro da Lumon, porque ele acha que a Lumon pode oferecer, aquele ambiente pode oferecer, tipo, um arrebatamento, entendeu? Uhum. Que é a história dele, a história de amor que ele tá vivendo com a Hayley. Ao mesmo tempo, espelhado no Dylan, o Dylan completamente resignado, porque tiram a história de amor dele e ele fala, não, eu vou ficar aqui, mas, tipo, tudo que eu tenho aqui é só o trabalho, entendeu? Então, volta aquela história, né? Tipo, qual é a vida? O que você pode além do trabalho? O Mark está querendo algo além do trabalho. Só que a gente é lembrado, por causa do Dylan, de que o trabalho é só o trabalho, entendeu? Então, Sim. eu acho que tem algumas dinâmicas de personagem que são muito boas para dar o tom e dar os temas da série. Então, obviamente, o triângulo amoroso principal ali é a grande dinâmica e funcionou muito bem nesse fim de temporada. E a dinâmica dos personagens entre si, quando o Dylan debate com a Hayley, quem é que importa, não sei o que e tal. Obviamente tem muita coisa muito funcional e muito conveniente. Então, sei lá, a médica chegou, fez a operação do Mark e vazou, foi embora. Tinham os manifestantes lá, os guerrilheiros lá, na primeira temporada, apareceu duas cenas, dois episódios e nunca mais voltaram, né? Uhum. Tipo, tem muita coisa que a série vai pensando ali só ao sabor das suas conveniências e tal. E o lance da reintegração. Tipo, o Mark foi reintegrado no meio da temporada, a gente agora estava entrando numa coisa assim, meio de delírio, dele ficar tendo lapso o tempo todo. Mano, acabou a temporada, eles estão mais separados que nunca, entendeu? A reintegração... Esse lance da reintegração não funcionou. Vai ter que entrar na faca de novo. A reintegração, ela provavelmente vai ser mais abordada na terceira temporada, reiterando o que a gente já falou várias mil vezes aqui, que a reintegração, na verdade, seria o estopim de ruptura, na minha opinião, que é manter as memórias dos dois personagens unidas, né, como uma só. Isso ter acontecido no terceiro episódio gerou um sentimento de, tá, beleza, a gente sabe que isso ia acontecer aos poucos, mas no terceiro episódio é uma coisa muito cedo. Mas a gente viu que esse aos poucos realmente literalmente aos poucos, porque não teve nenhuma implicação direta na narrativa dessa temporada inteira. Não teve nenhuma mudança drástica envolvendo a reintegração ou memórias da reintegração que não fossem os encontros dos personagens. Então a Cobell efetivamente encontrou o Mark por conta da reintegração, que foi a ligação da Devon. Então, aí beleza, a gente entende que foi para esses personagens se encontrarem e também para ter uma discussão muito interessante. E também o lance do Mark ver a gema e todo mundo saber que ela tá viva. Sim, então isso também é fruto da reintegração. As pequenas dinâmicas também do paralelo, né, e das visões. Então, não tiveram mudanças drásticas envolvendo a reintegração, mas tivemos aí um caminho que foi tracejado para esses personagens e isso acabou nos levando a esse final de temporada, principalmente no que tange a Cobell e o Mark conversando, e também essa grande discussão, porque tanto eu como a galera de casa, acho que você também, a gente pensa na reintegração e fala, pô, deu a reintegração, caso resolvido, reintegrou, tá tudo certo, vamos ter aí um interno externo, e não é bem assim. Porque é justamente o que o Mark S. pontua. Você tem muito mais memórias que eu, você tem muito mais vivência do que eu, você tem os seus gostos, as suas preferências, a pessoa que você ama. O quanto dessa reintegração não vai dar muito mais preferência pra você do que pra mim. Tanto é que no final das contas, quando ele tem a decisão de sair e manter o plano, que era levar a Gemma pra fora da Lumon, ele vira e fala, cara, não, eu quero priorizar a minha metade. Metade, porque a gente recebe metade de uma vida, foi o que a Hayley falou. A gente recebe metade de uma vida e vocês acham que a gente não vai batalhar por ela? A gente vai. Isso faz muito sentido que você tenha o confronto entre os dois Marcos no final. E, obviamente, na cena da cabana tem um momento ali que é chave, né? O Mark Scout fala assim, não é assim que funciona a reintegração. A Mark S fala no outro vídeo, mas funciona como então? Não sabemos, ninguém sabe. Isso continua sendo um mistério da série. Obviamente teremos uma terceira temporada, apesar desse final super desfecho.
E é isso, a gente vai saber um pouquinho mais aí, e eu acho que a série tá caminhando realmente para você ter aí um afunilamento maior do que teve nessa temporada, de você ter os personagens aí brigando com o seu espelho, o seu duplo. Antes da gente concluir, eu só queria fazer uma última observação, que a música que toca, eu não tava com legenda. A gente assistia antes, né? Então é difícil a gente procurar quais músicas tocaram, porque não tem essa informação. Mas eu ouvi as palavras run of the mill, run treadmill, eu não sei exatamente o que era, mas eu fui atrás. E eu descobri que o termo run of the mill é basicamente você voltar para o medíocre, você voltar para o senso comum. E mesmo você descobrindo novas possibilidades e tendo visões de um novo mundo, você sempre vai voltar para o básico, porque você não quer se desafiar a viver outras coisas. Eu achei muito poético ser essa música o desfecho do episódio, porque basicamente é o Mark S. sabendo dessas novas possibilidades, sabendo desses desafios, mas voltando para o senso comum, que é a vida dele dentro da Lumon, e não querendo abdicar disso, o que é super entendível. Agora, entendendo na terceira temporada como eles vão abordar essa grande guerra, entre aspas, entre externos e internos, e mais ainda, entre Lumon e internos e externos. Não, e agora o Mark de fora realmente, né, meio que percebendo que o cara de dentro, ele tem a sua própria personalidade. Sim. Ele começava nos vídeos lá na cabana dizendo, então, velho, criei você, fiz uma merda, eu vou corrigir, tá? Pode deixar que eu vou consertar. Que mané corrigir, Pô, que corrigir entendeu? o quê, velho? Sai daqui, entendeu? Vai pra tua casa, entendeu? Vai viver a tua vida que eu tô vivendo a minha. Agora, basicamente, eu não sei realmente como a gente vai lidar com as implicações da Lumon nessa história, entendeu? Porque desligar a Lumon e cair a Lumon é cair o Ine, não pode cair o Ine. Os caras vão dar um salto, assim, já especulando, os caras vão dar um salto temporal e as coisas vão estar funcionando lá, é que nem o começo da segunda temporada. Os caras entram no escritório e de repente tem um monte de gente nova trabalhando lá já. Ah, com certeza, velho. O capitalismo, ele continua, ele não acaba, entendeu? O neoliberalismo, ele ensinou pra gente que não existe alternativa, é o grande truque. Não existe alternativa, não tem nenhum meio que seja alternativo a esse. É mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, tipo, a Lumon continua. E eu acho que vai ser um salto temporal aí e as coisas vão estar só mexidas, luzes novas, corredores novos, e o salas Miltic novas. demitido ou mantido? Miltic tá... Ele tá com o pé lá! Ele tá com o pé lá, hein? Porque ele deu uma aloprada na estátua. Ele chegou aqui. Deu uma aloprada na estátua Kier, e aí você não é alto assim. Kier, eu te conheço, Kier. Você não é alto assim. Você é uns 4 centímetros mais baixo. E o Mechatronic lá ficou meio puto. Ficou puto, velho. Puto, virou a cara pra ele. Mas, ó, sobre essas possibilidades. Nós... Meu Deus do céu. Nós descobriremos em, se Deus quiser, 2 anos. E se tudo der errado, em 3. Pelo amor de Deus, tomara que não demore tanto. Não. Por favor. Mas fique de olho que a gente vai ter veredito também pra falar sobre essa temporada do geral. Boa.